Olá meninos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Idade Média, né? Eu vou começar esse vídeo de hoje mostrando esse mapa, né? Que ilustra muito bem aquilo que a gente estava falando na aula passada, do desenvolvimento de cidades, né? E isso tudo associado, obviamente, ao renascimento comercial. Então, cada ponto desse aqui no mapa, né? É um centro comercial, uma feira, ou um local de encontro de comerciantes na Europa, né? Ah, professor, mas por que não tem quase nenhum aqui na Península Ibérica? Você tem que lembrar que a Península Ibérica ainda estava sob o controle, né, dos muçulmanos, dos árabes. E aqui você também percebe a formação das rotas comerciais marítimas. Então há uma expansão comercial também nesse período fora da Europa, ou seja, da Europa com outras partes do mundo, principalmente com o Oriente e com o Norte da África. Então, eu acho que fica interessante a gente salientar essa dinâmica aqui. Vamos lá, vamos dar sequência ao que nós estávamos estudando, né? Vimos o mapa aqui, então vamos lá. A reestruturação das cidades e do comércio foi uma mudança importantíssima, né? É um sinal que o mundo medieval, de uma forma geral, ele também estava passando por uma transformação, né? E você vai perceber que o ressurgimento das cidades ele serve justamente para destensionar, né? Ou seja, dar uma afrouxada naquelas amarras, né? Que seguravam tradicionalmente a sociedade medieval, principalmente as relações de servidão, né? E a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, né, usando aqui o ditado medieval para ilustrar isso. Existia essa frase que mostra, né, e representa muito bem esse espírito. O ar das cidades liberta o homem. Por que essa frase ela se torna emblemática para a gente poder entender essa dinâmica aí desse universo medieval? Porque dentro da cidade, as desigualdades da sociedade medieval, elas passam a ser menos visíveis, menos perceptíveis. Porque a cidade por si só, ela é um ambiente mais democrático. Pensa, você tem um mercado, né, dentro do centro de uma cidade. Ali transitam pessoas de todas as camadas sociais, né? Tanto nobres como clérigos, como camponeses, como servos, estão ali transitando e ocupando aquele espaço. Então, de certa forma, dentro do ambiente urbano, aquele entrave típico do universo medieval, divisão social, ele é menos visível, né? Então, e há também uma espécie de uma sensação de ascensão social. Por exemplo, o comerciante, ele pode enriquecer, ele pode ter uma vida tão confortável e luxuosa como a de um senhor feudal. Agora, obviamente, ele não vai ter o reconhecimento político. Então, por isso que o ar das cidades liberta, porque dentro dessa cidade você vai observar que há uma flexibilização maior dessas relações sociais tradicionais típicas do universo medieval. Porém, nem tudo na cidade medieval são flores, né? A vida dentro da cidade medieval, assim como fora dela, né, naquele período, é uma vida muito dura. Primeiramente, as cidades são muito carentes em infraestrutura. Não tem saneamento básico, então não há água tratada, não há rede de coleta de esgotos, então o esgoto ele corre a céu aberto, não há coleta de lixo, o lixo vai acumulando-se na rua. Então as cidades eram mal cheirosas, era um ambiente extremamente insalubre. Muitas doenças e muitas pragas aconteciam nas cidades medievais. A maior delas, inclusive, nós estamos num tempo de epidemia, de pandemia, né? A maior delas, que é a peste negra, vitimou mais de 50 milhões de pessoas naquela época. Nós vamos falar dela mais adiante. Então, você percebe que é um ambiente hard, né? Não é algo assim tão bonito, lindo de se viver. Além disso, você tem a violência, o banditismo, né? Todos os vagabundos, mendigos, trambiqueiros, né? Enfim, criminosos vão se concentrar onde? Nas cidades, né? Então andar à noite numa cidade medieval era bem perigoso.
Os incêndios também era muito comum, né? As casas eram construídas muito próximas, casas de madeira, né? Especialmente, enfim. Então é um ambiente bastante tenso. Dá uma olhadinha aqui, né, nessa imagem que já do final da Idade Média mostra um pouco isso, né? O ambiente do lugar. Aqui é uma cidade já bem mais clean, né? Uma cidade que já tem uma pavimentação nas ruas, construções de alvenaria, né? Não de madeira, enfim. Mas isso aqui não é a realidade de todas as cidades medievais, não. Tá? A gente tem que fazer essa observação, sim. Outra mudança dentro do ambiente urbano da cidade é o surgimento, né? De uma maior necessidade da produção de mercadorias. Afinal de contas, nós vamos ter agora o comércio ascendendo como atividade econômica. A agricultura mantém-se como principal atividade econômica, mas o comércio está vindo ali, está encostando, está chegando, está se tornando também uma atividade econômica importante. E aí surgem as chamadas corporações de ofício, né? Que são oficinas especializadas na produção de mercadorias. Então você tem a corporação de ofício de sapato, corporação de ofício de tecidos, de roupas, de utensílios domésticos, de ferramentas, enfim, diversas corporações de ofício. Chama a atenção que a corporação de ofício ela tem uma estrutura muito rígida interna de trabalho. Você tem o mestre artesão, que é o dono da oficina, dono dos meios de produção, o jornaleiro, que é um trabalhador independente, assalariado, né, que presta serviço para o mestre artesão dentro da oficina, e o aprendiz, que é um jovem geralmente que vive na oficina, né, então um lugar para dormir, para fazer suas refeições, não recebe salário, mas em troca aprende um ofício. Então essa estrutura ela vai se estabelecer. Isso cria a ideia, né, a possibilidade de ascensão social, algo que não existia dentro do universo medieval. Nada impede o aprendiz se tornar um mestre artesão, entenderam? Então aqui você, isso que eu falo, ao mesmo tempo é o ápice, o apogeu do feudalismo, mas ao mesmo tempo da crise. O renascimento comercial urbano, o surgimento do comércio, das cidades, das corporações de ofício, da diversificação social, né, vai criando contradições que não são compatíveis, né, com a realidade do universo medieval. Além disso, você tem também, né, dentro dessas cidades, organismos que representam as corporações de ofício, como no caso as guildas, né, e Hansas, tá? Não só as corporações de ofício, mas também os comerciantes. Então você tem lá, por exemplo, a guilda das corporações de ofício de sapateiros de Paris, vamos supor. A ideia era padronizar o mercado, a qualidade, o preço, né? Estabelecer uma espécie de monopólio para proteger a produção daquele local, né? Então, suponhamos se houvesse uma feira em Paris, o sujeito viesse da Bélgica para vender sapatos ali, ele encontraria muita dificuldade, porque a guilda estaria bem unida para proteger esse mercado. Então, esses mecanismos, né, olha aí, de bloco econômico, essa ideia que nós temos hoje muito, né, presente no mundo contemporâneo, começa a ser elaborada aqui, nesse período, lógico, obviamente, fazendo as devidas proporções, né? Dá uma observada aqui nessa imagem que eu vou mostrar para vocês de uma corporação de ofício, né? As tarefas muito bem definidas. O mestre artesão é esse aqui que é o responsável, né, por dar aquele acabamento, para ter que é um caso uma produção de sapatos, né? Aí você tem um aprendiz, aqui o jornaleiro, né, responsável por cortar o couro, aqui as outras etapas produzidas. Começa a ideia de manufatura, de divisão do trabalho. Enfim, isso aqui vai amadurecendo até chegar lá no século XVIII com a Revolução Industrial. Outro aspecto importante que eu quero destacar com vocês em relação ao renascimento comercial urbano é justamente a mudança da cultura medieval. E aí eu destaco a formação das universidades medievais. Isso sim, as universidades, né, que não é lugar de balbúrdia, como certas pessoas dizem por aí, mas centros, né, onde hoje você tem Oxford, né, Princeton, entre outros centros universitários que produzem a ciência e a tecnologia de ponta no mundo. No Brasil você tem aí, né, a USP, a Unicamp como grandes instituições, né,
produtoras de conhecimento, a nossa UFG, que poucos sabem, né? Está entre as 20 melhores universidades públicas do Brasil. Enfim, então essa ideia de você ter um local que reúne a produção intelectual, né? É uma ideia que vem da Idade Média. E isso é fantástico, né? Porque aí você tem a abertura para no século XVII, no século XVIII, ter a revolução científica que vai trazer as inovações que nós temos na contemporaneidade. Inicialmente, a educação era algo muito, na verdade, sempre foi algo muito restrito na Idade Média, né? Basicamente, até durante a Alta Idade Média, só o clérigo, pouquíssimos nobres tinham acesso a essa cultura letrada. Na Baixa Idade Média, houve uma flexibilização. O acesso cresceu, mas não se massificou. Então, a população em geral ainda era analfabeta. Quem vai ter acesso, além dos clérigos, à educação? Os nobres, né? Os filhos da nobreza, e também, agora, a burguesia rica, que também vai frequentar as universidades, né? E, obviamente, com o intuito de melhorar sua qualificação para os negócios aí. Então, inicialmente, você tinha o tutor, né? Aquele sujeito que ensinava a pessoa em casa, né? Houve um aumento da demanda com o crescimento da população, com a formação das cidades, intensificação do comércio, e aí você tem as chamadas cátedras. Dentro das catedrais, né, das paróquias, você tinha aqui os núcleos de estudo que ensinavam os clérigos. Os filhos da nobreza e da burguesia começaram também a frequentar esse espaço. A demanda aumentando cada vez mais, aí foi necessário então, né, separar a cátedra da igreja e formar um spa, separado falando fisicamente falando, né? Porque durante toda a Idade Média a produção científica e intelectual foi controlada pela igreja, sem dúvida alguma. Mas houve a necessidade de separar, né, fisicamente a cátedra da igreja. E aí nós temos o surgimento das universidades. Universidade de Borgonha, Universidade de Paris, Universidade de Oxford, na Inglaterra. Universidade de Salamanca, Universidade do Porto, Coimbra, enfim, foram surgindo inúmeras universidades pela Europa, né? E nelas você tem a base, né, dos movimentos intelectuais da modernidade, como o humanismo e o renascimento. O humanismo e o renascimento só se estabeleceu graças ao desenvolvimento das universidades. Como eu disse, lembrando, pessoal, nesse período, forte influência da igreja. A igreja controlava a produção intelectual. Produção essa que estava dividida da seguinte forma. Você tinha as chamadas 7 artes liberais, né? Que era o trívio. Então, no os anos de faculdade, né, na formação universitária, o sujeito estudava gramática, retórica e lógica, né? E o quadrívio, que era a formação final da universidade, que era geometria, aritmética, música e astronomia. Todas as áreas de conhecimento tinham essas disciplinas. Então, aqui nós temos a ideia, e é muito bacana essa ideia, né, de um intelectual universal, ou seja, aquele cara que sabe de várias coisas. O engraçado é que hoje nós vivemos um processo contrário, né, do intelectual específico, porque o capitalismo, a demanda do mercado, exige um trabalho cada vez mais específico. Então, o sujeito é médico, mas especialista de ortopedia do dedo, né? Se você for lá chegar com uma dor nas costas, o cara não sabe o que é. Sacou o que eu estou falando? Então, a ideia é que você tem uma formação muito mais universal, muito mais ampla. Bem, pessoal, a gente vai encerrar por aqui essa parte de Baixa Idade Média. Na próxima aula nós vamos falar do processo das cruzadas, né? Vamos trabalhar as cruzadas, a crise do século XIII, né? O final da Idade Média, e a formação das monarquias nacionais. Então, na semana que vem, nossos próximos encontros vão abordar essas temáticas. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais.